E a primeira coisa que eu consigo enxergar nesse texto de Lucas 15 é que o texto vai nos revelar que uma grande multidão se apertava para ouvir a palavra de Deus. Meu Deus, isso aqui é muito tremendo, irmãos. Por que isso é tremendo? Porque isso é o sonho de todo cristão, né? E eu acredito que é o sonho do próprio Deus. É de ver a multidão com sede de ouvir a palavra, se apertando, buscando ali um espaçozinho, um lugarzinho para ouvir a palavra de Deus. Meu amado, isso aqui é o sonho de Deus e é o sonho da igreja do Senhor Jesus. É alcançar pessoas que tenham sede de ouvir a palavra, que se preocupem em ouvir a palavra, que se sacrificam de alguma forma para poder achar um lugar ou um espaço para ouvir a palavra. Glória, aleluia. E nós não podemos desistir de crer nisso daqui, irmão. Por quê? Porque isso aconteceu no período de Jesus. Aconteceu. E pode acontecer de novo. Aleluia. E embora hoje nós estejamos vivendo uma frieza espiritual, onde as pessoas não têm mais paciência de ouvir a palavra de Deus, onde as pessoas elas não querem mais ouvir a palavra de Deus, e a maioria até rejeitam a palavra de Deus, mas eu creio, aleluia, que Deus é poderoso para suscitar pessoas e até multidão como essa, com desejo de ouvir a palavra de Deus. Glória, aleluia, eu creio, porque o profeta Amós, ele já profetizava, aleluia, que o Senhor enviaria fome e sede, aleluia, sobre a terra, não fome e sede de pão nem de água, mas de ouvir a palavra de glória. Eu creio que essa profecia de Amós ainda vai se cumprir nessa terra, e uma grande multidão ainda vai, aleluia, ter sede de ouvir e de buscar a palavra de Deus. Glória a Deus. Oh, glória. Aleluia. Então, a primeira coisa que nós vemos aqui é que aconteceu aqui, irmãos, algo que todos nós desejamos ver como cristãos. A gente tem esse desejo de ver as pessoas vindo buscar a palavra de Deus, com sede da palavra de Deus. Glória, porque esse é um desejo que está no coração de Deus para nós, para todos nós. Deus, Ele quer que nós tenhamos esse desejo, essa sede da palavra dele, porque é a palavra de Deus que nos liberta, que nos transforma, aleluia, que muda a nossa mente, aleluia, glória a Deus, que nos aviva. E é a palavra de Deus, irmãos, que nos faz errar menos, aleluia, e acertar mais. É a palavra de Deus que vai nos levar à salvação e à vida eterna por Cristo Jesus. Então, eu acredito que ainda vai existir momentos como esse. Eu creio que Deus vai colocar essa fome, essa sede no coração das pessoas pela palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. E aí, o texto nos mostra que eles estavam aqui com fome e com sede de ouvir a palavra de Deus. E Jesus, então, ele estava ali ao lado do lago de Genezaré. E quando ele chega naquele ambiente, quando ele chega naquele lugar, ele observa 2 barcos. Aleluia. E aqui eu já aprendo outra coisa interessante aqui nesse texto. Por quê? Porque, para quem não sabe, o lago de Genezaré era uma área portuária. Era uma área onde os pescadores atracavam seus barcos. Ali tinha uma grande colônia de pescadores. Então havia muitos barcos ali no lago de Genezaré. Mas quando Jesus chegou naquele lugar, ele só enxergou 2. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Aleluia! É que Jesus, ele só enxerga aquilo que ele quer enxergar. Oh, glória, aleluia. Jesus, ele só olha para aquilo, aleluia, que ele tem um propósito naquele dia. E naquele dia, o propósito de Jesus era com um barco de
e com o barco de João e Tiago. Aleluia. O propósito de Jesus naquele dia, não que Jesus não tenha propósito em todas as vidas, em todas as pessoas, não. Jesus tem propósito sim na vida de todos. Jesus tem promessas para todos. Aleluia. Só que naquele dia, o propósito de Jesus, naquele dia Jesus entrou ali, naquela região de Genezaré, com o propósito de, não só de curar, de libertar aqueles homens, mas também de operar um grande milagre na vida deles. Então, no meio de milhares de barcos que tinham atracado ali, Jesus só enxergou 2. Por quê? Porque o propósito de Jesus naquele dia era só com o barco de Pedro e com o barco de Tiago e João. Aleluia. Era só na vida daqueles homens que Jesus tinha um propósito específico naquele dia. Sabe o que eu estou aprendendo aqui? Sabe o que Deus está falando aqui comigo, com você? É que quando chegar o dia dele fazer coisas grandes na nossa vida, oh glória, pode ter uma multidão nos cercando, pode ter uma multidão nos rodeando, que ele vai nos enxergar e vai fazer o que tiver que fazer na nossa vida, oh glória. É por isso que você não pode desanimar, é por isso que você não pode deixar de perseverar na presença de Deus, porque, aleluia, há um momento propício para Deus operar coisas grandes na tua vida e mudar a tua história, oh glória, aleluia. Querido, entende isso aqui, irmão? A graça, ela tem o seu momento próprio, ela tem o seu tempo próprio para gerar na nossa vida, oh glória, aleluia. Sabe aquilo que nós chamamos de tempo de Deus? Aleluia. Na verdade, é o tempo da graça de Deus, aleluia, porque para Deus não existe tempo, Deus é atemporal, passado, presente e futuro é para Deus a mesma coisa, não faz diferença alguma. Então para Deus não existe tempo, o tempo existe para nós, aleluia. E esse tempo que o Senhor determinou para a graça dele gerar na nossa vida, aleluia, não é quando a gente quer, é quando ela determina gerar na nossa vida. Aleluia. Essa superabundante graça que o Senhor Jesus nos concedeu, ela tem o seu tempo próprio de gerar na nossa vida e de fazer coisas grandes na nossa vida e de mudar a nossa vida, aleluia, oh glória. Então, se isso ainda não aconteceu contigo, é porque não chegou o tempo da graça gerar na tua vida, mas eu creio que muito em breve vai chegar e essa graça, ela vai gerar coisas sobrenaturais na tua vida e vai mudar a tua história, como mudou a história desses homens. Glória a Deus. Aleluia. Então Jesus, por isso que Jesus só enxerga 2 barcos no meio de milhares de barcos que haviam ali. Era uma zona portuária, havia uma colônia de pescadores, tinha muitos barcos atracados ali, muitos barcos saindo e muitos barcos chegando. Mas Jesus só enxergou esses 2 barcos porque o propósito de Jesus naquele dia especificamente era com aquelas 2 famílias que viviam na dependência daquela profissão de pescadores. E agora, Jesus ele vai entrar em um dos barcos, que era exatamente o de Pedro. Jesus entra no barco de Pedro e ele fala para Pedro: Pedro, olha, afasta um pouquinho aí. Pediu que Pedro afastasse um pouquinho, né, ali da beira da terra ali, e Jesus afastou um pouquinho. Acredito eu que Jesus pediu isso para que ele pudesse ter uma visão mais ampla da multidão que estava ali se apertando para ouvir a palavra de Deus. Olha que coisa linda. E aí Jesus, quando ele achou que o barco já tinha se afastado o suficiente, o texto vai dizer que Jesus então, ele começa, né, a ensinar aquela multidão. De dentro do barco, ele começa a pregar, ele começa a ministrar para aquela multidão que estava ali. E Jesus começa a trazer palavras de vida eterna para aquelas pessoas. Jesus começa
a confortar, a consolar e a exortar aquelas pessoas com o poder da sua poderosa palavra. Irmãos, muitas pessoas estavam ali com eles problemas, muitas pessoas estavam ali depressivas, oprimidas, entristecidas, angustiadas, como por exemplo Pedro, Tiago, João, que estavam decepcionados porque passaram a noite toda pescando e não pegaram nada. Aquela noite foi uma noite que marcou a história daqueles homens. Por quê? Porque como pescadores experientes que eles eram, eles nunca tinham voltado para casa sem o peixe. Isso nunca tinha acontecido na vida desses homens. Sempre que eles saíram para pescar, eles voltaram com peixe. Poderiam não voltar com muito, mas sempre voltavam com alguma quantidade de peixe para sustentar a sua família, para poder vender, porque eles viviam daquilo ali, era a profissão deles. Mas naquele dia, eles não pegaram absolutamente nada, a não ser uma coisa, irmão. Aleluia. Eles pegaram muita sujeira. Por quê? Porque o texto diz que quando Jesus chega ali, eles estavam lavando as suas redes. Só se lava aquilo que está sujo. Entende isso aqui? Eles saíram para pegar peixe, mas não pegaram peixe nenhum, mas pegaram um monte de sujeira. Sabe o que eu aprendo aqui? É que tem pessoas, muitas pessoas dentro da igreja, dizendo que é pescador de alma, dizendo que vai sair para evangelizar, dizendo que vai sair para ganhar alma, dizendo que vai sair para pescar os peixão dessa vida, mas quando volta com um monte de sujeira e trazendo para dentro da igreja. Tem muita gente aí que em vez de pegar o peixe, que são as almas, está pegando a sujeira e trazendo para dentro da igreja e para a sua própria vida. E é por isso que muitas igrejas estão do jeito que está, pode tudo. Por quê? Porque em vez de pegar o peixe, que é o objetivo, pegaram foi sujeira. Então eles estavam ali, lavando as redes. Por quê? Estava cheio de sujeira que eles pegaram. Então Jesus, nesse sermão, Jesus, eu acredito que Jesus, ele tratou da mente daqueles homens. Ele fez uma cura interior na mente daqueles homens, através do sermão que ele estava trazendo ali para aqueles homens. Eu tenho certeza que foi um dia ímpar, aleluia, na vida daqueles homens, porque Jesus fez algo grande naquele lugar ali. Só que, como eu já disse aqui, o propósito específico, o propósito de fazer algo grande, o propósito de operar um grande milagre naquele dia, era na vida de Pedro, de Tiago e de João. Aleluia. O compromisso, aleluia, de fazer o sobrenatural naquele dia era apenas com 2 barcos. Aleluia. O barco de Tiago e João e o barco de Pedro. Então Jesus agora vai dizer para eles: o Pedro, agora lança-te ao mar alto e lançai as tuas redes para poder pescar. Oh glória, aleluia. Pedro imediatamente olha para ele e fala: mestre, peraí, nós passamos a noite toda pescando e não pegamos nada, e tu quer que a gente volte de novo para o mar? Sabe o que Pedro estava dizendo para Jesus ali, irmãos? Pedro estava dizendo o seguinte: mestre, olha só, não vai adiantar. Não vai adiantar, porque nós somos pescadores experientes. Nós sabemos quando o mar está bom para pescar e quando não está. E nós passamos a noite toda e não pegamos nada. Então não vai adiantar a gente voltar para o mar. A minha experiência, a minha maturidade como pescador, desde a minha meninice, me traz experiência suficiente para entender que não vai adiantar. Mas Jesus falou assim: lança-te ao mar alto e lançai as tuas redes. Oh, glória, aleluia. Sabe o que eu acho lindo aqui, irmão? É que, aleluia, é que tem coisas, irmãos, que a tua experiência, que a tua habilidade, que a tua maturidade
não vai conseguir te proporcionar. Tem coisas que, por mais que você seja um cara habilidoso, estudioso, culto, por mais que você seja um cara, aleluia, cheio de talento, tem coisas que você não vai conseguir realizar na tua vida, a não ser pelo poder de Jesus Cristo. Oh glória, aleluia. Nem tudo na tua vida você vai conseguir conquistar, meu amado, com a força do teu braço. Há coisas que só Jesus vai fazer na tua vida, oh glória. E naquele dia, aleluia, foi um desses dias, porque a habilidade de Pedro, a maturidade, a experiência de Pedro de anos de pescador, não pôde trazer para sua casa o sustento naquele dia, a não ser pelo poder de Jesus. Então Jesus vai dizer para ele: volta para o mar e lança as redes de novo. Aí Pedro imediatamente, ao ouvir essa ordem de Jesus, ele fala: Jesus, olha só, eu só vou porque é pelo poder da tua palavra. Porque se fosse outro que me dissesse isso, eu jamais voltaria para o mar, eu jamais voltaria a lançar rede hoje, porque eu não peguei nada a noite inteira. Mas como é o Senhor que está falando sobre a tua palavra, eu lançarei de novo a rede. Glória. Sabe o que Deus está dizendo aqui, irmão? Tem isso aqui, isso é revelação. Aleluia. Não faça as coisas pela tua vontade e nem pela vontade de homem algum, meu. Faça as coisas pelo poder da vontade de Deus. Se Deus mandou, vai lá e faz. Mas se Deus não mandou, não adianta. Porque tem coisas que só Deus pode fazer na minha e na tua vida. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então, sobre a palavra de Jesus, agora ele lança a rede. E a Bíblia vai dizer que quando eles lançaram a rede, os peixes começaram a entrar na rede de peixe de Pedro. Uma multidão de peixes incontáveis. E a Bíblia vai dizer que a quantidade de peixes era tão grande que quase o barco de Pedro vai a pique, pelo peso de peixe que estava pesando nas redes, e automaticamente, ameaçando a tombar o barco. E aí a Bíblia vai dizer que Pedro precisou chamar o barco de João e de Tiago. Pedro precisou chamar o barco desses dois discípulos e falar: olha, encosta aqui, vamos dividir a carga, porque se eu não dividir, meu barco vai afundar. Aleluia. Aqui Jesus nos traz outro ensinamento importante, sabe qual é? É que Deus não abençoa ninguém para si só. Deus, quando resolve abençoar alguém, Deus, quando resolve, aleluia, engrandecer alguém, multiplicar na vida de alguém, é para que esse alguém compartilhe e reparta e divida com outras pessoas também. Entende isso aqui? Se Pedro não compartilha parte daquela carga de peixe com o barco de João e de Tiago, o barco dele tinha afundado, tinha virado. E sabe o que ia acontecer? Ele não ia perder só a carga de peixe, não. Ele ia perder o instrumento de trabalho dele, que era o barco. Imagina o prejuízo. Porque o barco ia afundar e já era. Afundou, já era. Só outro. Então, o prejuízo que Pedro ia ter seria muito maior se ele não dividisse a carga de peixe. Sabe o que Jesus está falando aqui? Aleluia. Vai chegar um dia que eu vou abençoar vocês. Vai chegar um dia que eu vou engrandecer vocês. Aleluia. Mas entenda que é para vocês dividir, que é para vocês abençoar outros. Porque se vocês reter só em vocês, o barco vai afundar e vocês vão perder tudo. É isso que aquele jovem rico não entendeu. Porque quando ele chegou até Jesus e perguntou: mestre, o que eu hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus falou: guarda os mandamentos. Ele falou: isso eu sei desde a minha mocidade. Ou seja, ele era crente de berço, nasceu na igreja. Aí Jesus falou: beleza, então só te falta uma coisa: pega toda a tua riqueza e compartilha com os pobres. Aí ele não quis. Aí ele se entristeceu, diz a Bíblia. Por quê? Porque ele não entendeu
que o Senhor não deixa ninguém ser rico para si só. Deus, quando escolhe alguém para dar riqueza, é para que aquele alguém seja um canal de bênção na vida de outros, irmão. Entenda isso, pelo amor de Deus. Tem muita gente abençoada aí, tem muita gente próspera financeiramente, até rica, no meio do povo de Deus, mas estão avarentos, não ajuda ninguém, não abençoa ninguém. 4 carros na garagem, mais de 10 casas, sítio, fazenda, e os irmãos precisando de uma ajuda, de um socorro, não tem coragem de ajudar, de abençoar. Isso é espírito de avareza. Sabe o que vai acontecer? Vai chegar um momento que a escassez vai bater na tua vida e você vai perder tudo que tu ganhou. Sabe por quê? Porque você não entendeu os princípios do reino de Deus. Então não seja avarento, não seja mesquinho. Aleluia. E não pense que a glória é sua, porque você hoje é uma pessoa rica, uma pessoa própria, porque o homem não tem glória de nada, a glória é toda do Senhor. Aleluia. Aleluia. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Ah, pastor, mas eu me esforcei, foi com suor no meu rosto, eu estudei muito para chegar onde eu cheguei. Mas quem te deu saúde, quem te deu vida, quem te proporcionou condições de chegar até lá, tudo é Deus, irmão. O homem não tem mérito de nada, irmão. A glória e o mérito é todo do Senhor. Aleluia. Então Pedro e Tiago tiveram que compartilhar. Pedro teve que compartilhar com o barco de Tiago e João, senão ele perderia a carga, inclusive o seu barco, que era um instrumento de trabalho, ou seja, a sua ferramenta. Tem muita gente perdendo ferramenta porque não está usando para fazer o bem. Meu Deus, isso aqui é forte, desceu agora. Tem muita gente perdendo a sua ferramenta, porque não está fazendo aquilo que o Senhor tem mandado fazer. Não está usando a ferramenta da forma que ela tem que ser usada. Só que agora, Pedro vai entender os propósitos de Deus, até porque Jesus estava dentro do seu barco. Oh, glória! Aleluia! Sabe por que Pedro entendeu os propósitos de Jesus? Sabe por que Pedro entendeu a vontade de Jesus? Que era para ele dividir a carga e abençoar o barco dos irmãos? Porque Jesus estava dentro do barco com ele, oh glória! Enquanto Jesus estiver dentro do teu barco, tu vai entender os propósitos e os desígnios dele para a tua vida. Mas o dia que você tirar Jesus do teu barco, o dia que você botar Jesus para fora do teu barco, você perde o discernimento espiritual. E aí você começa a fazer só besteira, só lambança. Então não tire Jesus do teu barco, deixa ele permanecer como piloto do teu barco, glória. Deixa ele te guiar, porque ele guia bem, amém? Aleluia! E agora, irmãos, o texto vai dizer que eles voltam carregados para se atracar ali no lago de Genezaré, zona portuária. Eles voltam carregados, chegam pesados. Pedro ficou tão admirado, aleluia, com o que Jesus fez em favor deles, que Pedro falou: mestre, ausenta-te de mim, eu estou envergonhado. Eu estou envergonhado pelo que o Senhor fez na minha vida, na vida dos meus irmãos hoje. Eu estou envergonhado. O texto diz que ele ficou envergonhado. O poder, o temor se apoderou deles, por causa da grande pescaria, da grande quantidade de peixe que Jesus proporcionou para eles. Eu diria que Jesus deu a eles ali uma grande independência financeira por um bom tempo, porque a quantidade de peixe que eles vieram dava para eles vender, e ainda ia sobrar muito dinheiro para eles poderem sobreviver por um bom tempo. Só que, o que aconteceu? A Bíblia diz que Jesus agora olha para eles e fala assim: não temas, não se assombre, aleluia. Vocês estão admirados porque eu fiz isso na vida de vocês? Vocês estão admirados porque eu operei um grande milagre em favor de vocês? Eu imagino Jesus falando assim para eles: olha,
Isso não é nada. Coisas muito maiores vocês vão ver. Aleluia. Não temas, não se assombre, não se admire, não se espante. A partir de hoje, vocês serão pescadores de homens, ou de almas, ou glória. Aleluia! Sabe o que Jesus estava dizendo? Jesus estava encerrando a carreira deles como pescador. Jesus estava dizendo, olha, a partir de hoje, eu não quero que vocês vivam mais dessa profissão. A partir de hoje, eu escolhi vocês para te dar uma outra profissão. Agora a profissão de vocês é pescadores de homens. Oh, glória, aleluia. Você sabia que pescadores de homens ou de almas é uma profissão digna, dada pelo Senhor? Aleluia. Você sabia que tem muitas pessoas que Deus manda largar o trabalho, manda largar a profissão, contradizendo o que muitos aí dizem? Né? Tem muitos aí que dizem que aquele que vive só para a obra é vagabundo, está se encostando na igreja. Nada disso, meu amado. Tem pessoas que Deus escolhe, que Deus capacita, e Deus manda largar a profissão mundana para trabalhar só na profissão de servir ao reino, ganhando almas. E como é que o Senhor faz para sustentar essas pessoas? O Senhor se encarrega de não deixar faltar nada. O Senhor se encarrega de trazer a provisão diária. Aleluia! Oh, glória! Por quê? Porque é um trabalho digno. Aquela pessoa ali, ela passa agora a ser funcionária única e exclusiva do céu. E sabe quem é o patrão dela? Deus, que paga bem e não atrasa salário. Oh, glória! Quem pode glorificar Deus por Deus? Glória a Deus, aleluia. Oh, glória! Então não entra nessa filosofia aí de que quem não trabalha, quem vive só da obra de Deus é vagabundo. Não, nada disso. Tem pessoas que Deus, não todas, mas tem pessoas que Deus separa, manda largar até a profissão para trabalhar só na obra dele, na obra missionária do Senhor. E é um trabalho digno, e nós temos que respeitar e honrar essas pessoas que foram separadas pelo Senhor para isso. E aí, agora, o que eles fizeram? Eles se entenderam e obedeceram os propósitos de Jesus, a proposta de Jesus, e eles largaram o barco. Agora, olha só, o que me chama a atenção, que eu acho lindo. Versículo, aleluia, vou ler aqui, em nome de Jesus. Versículo de número 11. Lucas 5, 11. E levando os barcos para a terra, ou seja, atracaram os barcos, deixaram tudo e seguiram Jesus. Meu Deus, aleluia! Olha só isso aqui, irmãos, isso aqui é inacreditável. Por quê? Porque aquele dia foi o dia que Jesus fez eles pegar a maior quantidade de peixe da vida deles. Foi um dia que o Senhor, aleluia, deu a eles uma quantidade de peixe que eles podiam sobreviver naquilo ali por um bom tempo, sem precisar ir para o mar pescar de novo. E sabe o que eles fizeram? Largaram tudo para lá e foram atrás de Jesus. Imagina a cena. Jesus opera um milagre. Quando eles atracam o barco ali, Jesus sai do barco e vai embora. Aí eles largam o barco cheio de peixe, com tudo dentro, e vai atrás de Jesus. Oh, glória! Aleluia! Só que eu vejo aqui, meu amado, aleluia, é que quem é de Deus não se prende às coisas materiais dessa terra. Oh, glória! Quem é de Deus entende que o maior tesouro é Deus, não é as coisas materiais da terra. Oh, glória! Quem é de Deus não troca Jesus pelas coisas desse mundo. Oh, glória! Aleluia! O texto vai dizer que eles largaram tudo para seguir a Jesus. Enquanto tem muitas pessoas largando Jesus por causa de tudo, esses homens, aleluia, eles largaram tudo para seguir a Jesus. Ou seja, eles andaram literalmente na contramão do mundo, das filosofias do mundo. Oh, glória! Por quê? Porque Jesus, ele não só operou um milagre na vida material, financeira daqueles homens, mas Jesus operou o maior milagre na vida deles, que foi a conversão da mente daqueles homens. Aleluia! Jesus transformou a mente deles de modo
e agradável vontade de Deus para a vida deles. Agora, eu não sei se você entendeu essa mensagem, mas receba essa palavra aí, aleluia. Se alegra no Senhor, aleluia, e faça a sua vontade no nome de Jesus. Essa é a palavra que eu deixo para vocês e já agradeço ao Senhor no nome de Jesus.